O rei Davi. Imagine um rei poderoso, escolhido por Deus, enfrentando desafios que abalariam até o mais forte dos homens. Pense em uma história repleta de traição, abuso e sofrimento, onde até mesmo os mais próximos se voltam uns contra os outros. Esta é a trágica história do rei Davi e seus filhos, uma narrativa que irá mudar para sempre a forma como você vê as Escrituras Sagradas. Olá, queridos irmãos em Cristo. A paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje, no canal Sua Fé Diária, vamos mergulhar em uma das histórias mais impactantes e reveladoras da Bíblia. Preparem seus corações, pois o que vocês estão prestes a ouvir vai sacudir suas almas e trazer uma nova perspectiva sobre a misericórdia e a justiça de Deus. Antes de começarmos, quero profetizar bênçãos e vitórias sobre suas vidas e suas famílias. Que o Senhor abra as portas do céu e derrame sobre vocês graça e favor em abundância. E se você ainda não é inscrito no canal Sua Fé Diária, não perca tempo. Clique no botão de inscrição agora mesmo, ative o sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Acredite, o conteúdo que você vai receber hoje pode mudar vidas. Vamos orar juntos antes de iniciarmos nossa jornada. Por favor, levantem suas mãos e fechem seus olhos. Pai Celestial, nós te agradecemos por este momento. Pedimos que abras nossas mentes e corações para compreender a profundidade da tua palavra. Que cada pessoa assistindo seja tocada pelo teu amor e pela tua verdade. Em nome de Jesus, amém. Nossa história começa com Davi, o jovem pastor que se tornou o maior rei de Israel. Escolhido por Deus, Davi era conhecido como um homem segundo o coração do Senhor. Sua fé inabalável e sua coragem o levaram a grandes vitórias, como a derrota do gigante Golias. Mas mesmo os mais fortes podem cair, e Davi não foi exceção. Tudo mudou em uma tarde fatídica. No terraço de seu palácio, Davi avistou uma bela mulher se banhando. Era Batseba, esposa de Urias, um de seus soldados mais leais. Tomado pela paixão e cobiça, Davi a chamou ao palácio e cometeu adultério com ela. Este único ato de fraqueza desencadeou uma série de eventos trágicos que afetariam não apenas Davi, mas toda a sua família e o reino de Israel. Quando Batseba informou que estava grávida, Davi, em vez de confessar seu erro, tentou encobri-lo. Ele chamou Urias da batalha, esperando que ele dormisse com sua esposa, e assim acreditasse que o filho era seu. Mas Urias, em sua lealdade, recusou-se a desfrutar do conforto de casa, enquanto seus companheiros lutavam. Desesperado, Davi tomou uma decisão terrível que mudaria o curso de sua vida para sempre. Ele enviou Urias de volta à batalha com uma carta selada para o comandante, ordenando que o colocasse na linha de frente, onde a batalha era mais feroz. Assim, Urias foi morto, e Davi tomou Batseba como esposa. Mas Deus, em sua infinita justiça, não ficou em silêncio diante desse pecado. Ele enviou o profeta Natã para confrontar Davi. Usando uma parábola sobre um homem rico que roubou a única ovelha de um homem pobre, Natã levou Davi a condenar suas próprias ações. Quando Natã declarou, "Tu és o homem", Davi finalmente reconheceu a gravidade de seu pecado. Embora Deus tenha perdoado Davi, as consequências de suas ações foram severas. O filho nascido de sua união com Batseba adoeceu e morreu, causando grande sofrimento a Davi. Mas isso foi apenas o começo de uma série de tragédias que atingiriam sua família. Os filhos de Davi, crescendo em um ambiente de poder e privilégio, também foram afetados pelo pecado de seu pai. A história de Amnon, Tamar e Absalão é particularmente dolorosa e nos mostra como o pecado pode se propagar de geração em geração. Amnon, o filho mais velho de Davi, desenvolveu uma paixão doentia por sua meia-irmã Tamar. Seguindo um conselho perverso, Amnon fingiu estar doente e pediu que Tamar viesse cuidar dele.
Quando ela chegou, ele a violentou brutalmente. Este ato horrível desencadeou uma série de eventos que levariam à destruição da família real. Absalão, irmão de Tamar, ficou furioso com o que aconteceu à sua irmã. Ele esperou 2 anos, alimentando seu ódio e planejando sua vingança. Finalmente, durante uma festa de tosquia de ovelhas, Absalão ordenou que seus servos matassem Amnon. Esta tragédia familiar estava longe de terminar. O ressentimento e a ambição levariam a mais traição, guerra e morte na família de Davi. É uma história que nos lembra que mesmo os mais poderosos não estão imunes às consequências do pecado. Queridos irmãos, que esta história nos sirva de alerta e nos leve a refletir sobre nossas próprias vidas. As escolhas que fazemos têm o poder de afetar não apenas a nós mesmos, mas também aqueles que amamos. O pecado, por mais oculto que esteja, sempre traz consequências. Mas não se desesperem, pois há esperança. Mesmo em meio à tragédia, Deus não abandona seus filhos. Ele continua trabalhando, moldando o caráter e restaurando vidas quebradas. A história de Davi nos ensina que, apesar de nossas falhas, Deus é misericordioso e está sempre pronto a nos perdoar quando nos arrependemos sinceramente. Esta narrativa nos mostra a complexidade da natureza humana e a grandeza do amor de Deus. Ela nos lembra que todos somos vulneráveis ao pecado, mas também que a graça divina é maior que nossas fraquezas. Através das provações de Davi e sua família, podemos aprender lições valiosas sobre humildade, arrependimento e a importância de seguir os caminhos de Deus. Reflita sobre sua própria vida. Há áreas onde você precisa buscar o perdão de Deus. Existem relacionamentos que precisam ser restaurados. Lembre-se, assim como Deus não abandonou Davi, Ele também não o abandonará. Sua misericórdia se renova a cada manhã e seu amor por você é incondicional. À medida que continuamos a explorar esta história fascinante, prepare-se para descobrir como Deus, em sua infinita sabedoria, usa até mesmo as piores situações para cumprir seus propósitos eternos. Você verá como ele tece os fios da história humana para criar uma tapeçaria de redenção que transcende gerações. O reinado de Davi, outrora glorioso, agora estava manchado pelo pecado e pela tragédia. A morte de Amnon pelas mãos de Absalão foi apenas o começo de uma série de eventos que abalaria o trono de Israel até suas fundações. Absalão, após assassinar seu irmão Amnon, fugiu para Gesur, onde permaneceu por 3 anos. Durante esse tempo, o coração de Davi ansiava por seu filho, mesmo sabendo do terrível crime que ele havia cometido. Esta tensão entre o amor paternal e o dever de um rei justo seria uma constante na vida de Davi dali em diante. Eventualmente, por intervenção de Joabe, o comandante do exército de Davi, Absalão foi autorizado a retornar a Jerusalém. No entanto, o perdão de Davi não foi completo. Ele permitiu que Absalão voltasse à cidade, mas recusou-se a vê-lo face a face por 2 anos inteiros. Este distanciamento entre pai e filho plantou as sementes de uma amargura que logo floresceria em rebelião aberta. Absalão era conhecido por sua beleza extraordinária. Seus cabelos eram tão admirados que, quando cortados uma vez por ano, pesavam 200 ciclos. Mas sua beleza exterior escondia um coração cheio de ambição e ressentimento. Aproveitando-se do distanciamento de seu pai, Absalão começou a conquistar os corações do povo de Israel. Todas as manhãs, Absalão ficava ao lado do caminho que levava ao portão da cidade. Quando alguém vinha com uma disputa para ser julgada pelo rei, Absalão o chamava e dizia: "De que cidade você é?" Depois de ouvir o caso, ele sempre respondia: "Veja, suas reivindicações são válidas e apropriadas, mas não há representante do rei para ouvi-lo. Oh, se eu fosse nomeado juiz na terra, então todos que tivessem uma causa ou caso poderiam vir a mim e eu faria justiça.
Com essas palavras astutas e gestos calculados, Absalão foi roubando a lealdade do povo, um coração de cada vez. Ele se apresentava como um príncipe do povo, acessível e compreensivo, em contraste com a imagem de um rei Davi, cada vez mais distante e ocupado com os assuntos do reino. Após 4 anos dessa campanha silenciosa, Absalão sentiu que era hora de agir. Ele pediu permissão ao rei para ir a Hebrom, alegando que precisava cumprir um voto feito ao Senhor. Davi, sem suspeitar das verdadeiras intenções de seu filho, concedeu-lhe permissão. Em Hebrom, Absalão reuniu seus apoiadores e se declarou rei. A notícia da rebelião se espalhou rapidamente e muitos em Israel, seduzidos pelas promessas de Absalão, decidiram apoiá-lo. O coração do povo estava voltando-se contra Davi, o homem que uma vez fora aclamado como o maior rei de Israel. Quando a notícia da rebelião chegou aos ouvidos de Davi, ele foi tomado pelo medo e pela tristeza. O rei que uma vez enfrentara gigantes, agora se via forçado a fugir de seu próprio filho. Com o coração partido, Davi ordenou a seus servos: "Vamos, temos que fugir, ou nenhum de nós escapará de Absalão. Temos que partir imediatamente, ou ele nos alcançará rapidamente e nos destruirá, massacrando o povo da cidade." A fuga de Davi de Jerusalém é uma das cenas mais comoventes da Bíblia. O grande rei, agora humilhado, atravessa o vale do Cedron e sobe o Monte das Oliveiras, chorando com a cabeça coberta e os pés descalços. Todos os que o acompanhavam também choravam, cobrindo suas cabeças em sinal de luto e vergonha. Entre aqueles que permaneceram leais a Davi estava Itai, o giteu. Quando Davi sugeriu que ele voltasse, pois era estrangeiro e exilado, Itai respondeu com palavras que ecoariam através dos séculos: "Juro pelo nome do Senhor e por sua vida, que onde quer que o rei meu senhor esteja, seja para a morte ou para a vida, ali também estará o seu servo." Enquanto Davi fugia, ele encontrou Zadok e Abiatar, os sacerdotes que traziam a Arca da Aliança. Mas Davi, em um ato de profunda humildade e fé, ordenou que a arca fosse levada de volta à cidade. Ele disse: "Se eu encontrar favor aos olhos do Senhor, ele me trará de volta e me permitirá ver a arca e o seu lugar de habitação novamente. Mas se ele disser: 'Não me agrado de você', então aqui estou, que ele faça comigo o que lhe parecer melhor." Esta declaração de Davi revela a profundidade de sua fé e sua submissão à vontade de Deus, mesmo em meio à maior crise de sua vida. Ele reconhecia que seu reino e sua vida estavam nas mãos do Senhor e estava disposto a aceitar qualquer que fosse o resultado. À medida que Davi subia o Monte das Oliveiras, recebeu a notícia de que Aitofel, seu conselheiro de confiança, havia se juntado à rebelião de Absalão. Esta traição foi um golpe particularmente doloroso para Davi, que considerava Aitofel não apenas um conselheiro, mas um amigo próximo. Em sua angústia, Davi orou: "Senhor, transforma em loucura o conselho de Aitofel." No caminho, Davi encontrou Husai, o arquita, outro de seus conselheiros leais. Davi viu neste encontro uma oportunidade enviada por Deus. Ele pediu a Husai que voltasse à cidade e se oferecesse para servir Absalão, com o objetivo de frustrar os conselhos de Aitofel. Este ato de estratégia em meio à crise demonstra que, mesmo em seu momento mais baixo, Davi não havia perdido sua astúcia. Enquanto isso, em Jerusalém, Absalão entrava triunfante na cidade. Seguindo o conselho de Aitofel, ele tomou posse do palácio de seu pai e, em um ato de desafio público, relacionou-se com as concubinas de Davi à vista de todo Israel. Este ato não apenas solidificou a reivindicação de Absalão ao trono, mas também cumpriu a profecia que Natã havia feito a Davi anos antes, como consequência de seu pecado com Batseba.
A situação parecia desesperadora para Davi. Seu próprio filho havia se voltado contra ele, seu conselheiro mais confiável o traíra, e agora ele era um fugitivo de seu próprio reino. No entanto, mesmo neste momento de profunda escuridão, a fé de Davi em Deus permaneceu inabalável. Esta parte da história nos ensina lições poderosas sobre as consequências do pecado, a importância da integridade e a fidelidade de Deus mesmo em nossos momentos mais sombrios. Assim como Davi enfrentou as consequências de suas ações passadas, nós também devemos estar preparados para lidar com os resultados de nossas escolhas. Mas a história de Davi também nos lembra que não importa quão desesperadora pareça a situação, Deus nunca nos abandona. Mesmo quando enfrentamos as consequências de nossos próprios erros, podemos confiar que Deus está trabalhando nos bastidores, tecendo até mesmo nossas falhas em seu plano maior. Queridos irmãos, reflitam sobre suas próprias vidas. Há áreas onde vocês estão enfrentando as consequências de escolhas passadas? Lembrem-se, assim como Deus não abandonou Davi em seu momento mais sombrio, Ele também não os abandonará. Sua graça é suficiente e seu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. À medida que continuamos esta jornada pela vida de Davi, prepare-se para testemunhar como Deus pode transformar até mesmo as situações mais desesperadoras em oportunidades para sua glória. A história está longe de terminar e as maiores revelações ainda estão por vir. A rebelião de Absalão estava em pleno andamento e o reino de Israel estava dividido. Davi, o rei ungido por Deus, agora era um fugitivo em sua própria terra. Mas mesmo em meio à adversidade, Deus não havia abandonado seu servo. Enquanto Absalão consolidava seu poder em Jerusalém, Davi e seus seguidores leais cruzavam o rio Jordão, buscando refúgio na região de Gileade. Ali, eles encontraram apoio inesperado. Sobai, filho de Naás, de Rabá dos Amonitas, Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o gileadita de Rogelim, trouxeram provisões para Davi e seus homens. Eles forneceram camas, bacias, utensílios de barro, trigo, cevada, farinha, grãos torrados, feijão, lentilhas, mel, manteiga, queijo e ovelhas. Este ato de bondade demonstrou que, mesmo nos momentos mais sombrios, Deus provê através de pessoas inesperadas. Em Jerusalém, Absalão enfrentava uma decisão crucial. Aitofel, o antigo conselheiro de Davi, que agora apoiava a rebelião, propôs um plano ousado. Ele sugeriu que liderasse imediatamente 12.000 homens para perseguir Davi enquanto este estava cansado e vulnerável. Aitofel argumentou que poderiam surpreender Davi, causar pânico entre seus seguidores e matar apenas o rei. No entanto, Absalão decidiu buscar uma segunda opinião. Ele chamou Husai, o arquita, sem saber que este era, na verdade, um agente leal a Davi. Quando questionado, Husai astutamente argumentou contra o plano de Aitofel. Ele lembrou Absalão da habilidade de Davi como guerreiro e sugeriu que uma perseguição imediata poderia resultar em derrota, especialmente se Davi estivesse escondido e preparado para uma emboscada. Em vez disso, Husai propôs um plano mais grandioso: reunir todo o exército de Israel, do Dan até Berseba, tão numeroso como a areia da praia, com Absalão liderando pessoalmente a batalha. Esta estratégia apelou para a vaidade de Absalão e sua necessidade de afirmação como novo rei. Absalão e todos os homens de Israel concordaram que o conselho de Husai era melhor que o de Aitofel. Assim, sem saber, Absalão selou seu próprio destino. A Bíblia nos diz que o Senhor havia determinado frustrar o bom conselho de Aitofel, a fim de trazer a ruína sobre Absalão. Husai rapidamente informou os sacerdotes Zadok e Abiatar sobre os planos de Absalão, e eles enviaram uma mensagem urgente a Davi através de seus filhos.
Advertido do perigo iminente, Davi e seus seguidores cruzaram o Jordão antes do amanhecer, não deixando ninguém para trás. Quando Aitofel viu que seu conselho não foi seguido, ele percebeu que a causa de Absalão estava perdida. Em um ato de desespero e vergonha, ele voltou para sua cidade natal, colocou seus negócios em ordem e se enforcou. A queda deste homem, outrora considerado o mais sábio conselheiro de Israel, é um lembrete sombrio das consequências da traição e do orgulho. Enquanto isso, Absalão nomeou Amasa como comandante do exército no lugar de Joabe, o leal general de Davi. Amasa era primo de Joabe, filho da irmã de Davi, Abigail. Esta complexa teia de relações familiares tornava a guerra civil ainda mais dolorosa e trágica. Davi, agora em Maanaim, organizou suas forças em 3 divisões, lideradas por Joabe, Abisai e Itai, o giteu. Quando o rei se ofereceu para liderar pessoalmente a batalha, seus homens o impediram, dizendo: "Você não deve ir. Se formos forçados a fugir, eles não se importarão conosco. Mesmo que metade de nós morra, eles não se importarão. Mas você vale por 10.000 de nós. Seria melhor agora que você nos desse apoio da cidade." Relutantemente, Davi concordou em ficar para trás. Mas antes que suas tropas partissem para a batalha, ele deu uma ordem que revelava o conflito em seu coração de pai. "Tenham cuidado com o jovem Absalão." Todos ouviram o rei dar ordens a cada um dos comandantes a respeito de Absalão. A batalha que se seguiu foi feroz e sangrenta. As forças de Davi, experientes e bem lideradas, prevaleceram sobre o exército maior, mas menos disciplinado de Absalão. A luta se espalhou por toda a região, e a floresta de Efraim reivindicou mais vidas naquele dia do que a espada. Em um momento crucial da batalha, Absalão encontrou-se com alguns dos homens de Davi. Montado em sua mula, ele passou sob os galhos espessos de um grande carvalho. Seus cabelos, aqueles mesmos cabelos que eram motivo de tanto orgulho, ficaram presos nos galhos. A mula continuou, deixando Absalão suspenso entre o céu e a terra. Quando um dos soldados viu Absalão preso na árvore, ele informou Joabe. O comandante, lembrando-se da ordem de Davi para poupar Absalão, questionou por que o soldado não o havia matado imediatamente. O homem respondeu: "Mesmo que me pesassem 1000 peças de prata, eu não levantaria a mão contra o filho do rei. Ouvimos o rei ordenar a você, a Abisai e a Itai: protejam o jovem Absalão por amor a mim." Joabe, no entanto, não compartilhava dos sentimentos conflitantes de Davi. Vendo uma oportunidade de acabar com a rebelião de uma vez por todas, ele pegou 3 dardos e os cravou no coração de Absalão, enquanto este ainda estava vivo, pendurado no carvalho. Então, 10 dos escudeiros de Joabe cercaram Absalão e o mataram. A morte de Absalão marcou o fim da rebelião, mas abriu uma ferida profunda no coração de Davi que nunca cicatrizaria completamente. Quando a notícia da vitória chegou ao rei, sua primeira pergunta foi: "O jovem Absalão está bem?" A resposta devastadora levou Davi a uma explosão de dor e lamento que ecoaria através dos séculos. "Ó, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar, ó Absalão, meu filho." O grito de angústia de Davi é um dos momentos mais comoventes da Bíblia. É o lamento de um pai que, apesar de todas as falhas e traições de seu filho, ainda o amava profundamente. É um lembrete poderoso de que, mesmo em meio às consequências de nossos pecados, o amor paternal, tanto o humano quanto o divino, permanece constante. A vitória de Davi sobre a rebelião de Absalão foi completa, mas o custo emocional foi imenso. O rei, que uma vez dançou de alegria diante da Arca da Aliança, agora estava mergulhado em luto, incapaz de celebrar a preservação de seu reino. Esta parte da história de Davi nos ensina lições profundas sobre as complexidades do amor, do perdão
e das consequências de nossas ações. Vemos como o pecado pode criar ondas de destruição que afetam não apenas o pecador, mas todos ao seu redor. Ao mesmo tempo, somos lembrados da misericórdia e da fidelidade de Deus, que continua a trabalhar seus propósitos, mesmo através de nossas falhas e tragédias. Queridos irmãos, ao refletirmos sobre esta história, perguntemo-nos: como lidamos com as consequências de nossos próprios pecados? Somos capazes de estender perdão àqueles que nos feriram, mesmo quando o custo é alto? E, acima de tudo, conseguimos ver a mão de Deus trabalhando em nossas vidas, mesmo nos momentos mais sombrios? Lembrem-se, assim como Deus não abandonou Davi em meio à rebelião e à perda, Ele também não nos abandona em nossas lutas. Sua graça é suficiente e seu amor é mais forte que nossas falhas. Que possamos, como Davi, aprender a confiar em Deus, mesmo quando não entendemos seus caminhos, sabendo que Ele está sempre trabalhando para nosso bem e para a sua glória. A vitória de Davi sobre a rebelião de Absalão foi amarga. O rei, que uma vez dançou de alegria diante da Arca da Aliança, agora estava mergulhado em luto, incapaz de celebrar a preservação de seu reino. Seu lamento por Absalão ecoava pelos corredores do palácio, deixando seus soldados confusos e desmoralizados. Joabe, percebendo o perigo da situação, confrontou o rei. Com palavras duras, ele alertou Davi que sua atitude estava desvalorizando o sacrifício de seus homens leais. Hoje você humilhou todos os seus homens, que salvaram sua vida, e as vidas de seus filhos e filhas, e as vidas de suas mulheres e concubinas. Você ama aqueles que o odeiam e odeia aqueles que o amam. Estas palavras, embora cruéis, despertaram Davi de seu luto paralisante. Ele se levantou e foi sentar-se no portão da cidade, onde seu povo podia vê-lo e ser reassegurado de sua liderança. Este ato simples, mas significativo, marcou o início da restauração do reino de Davi. No entanto, a paz estava longe de ser alcançada. As tribos de Israel estavam divididas. Aqueles que haviam apoiado Absalão agora temiam a retaliação de Davi. As tribos do norte, lideradas por Seba, filho de Bicri, um benjamita, se rebelaram novamente, declarando: não temos parte com Davi, nem herança com o filho de Jessé. Cada um para a sua tenda, ó Israel. Davi, determinado a não permitir que outra rebelião ganhasse força, enviou Amasa para reunir os homens de Judá. Quando Amasa demorou mais do que o esperado, Davi enviou Abisai em seu lugar, com Joabe o seguindo de perto. Durante a perseguição a Seba, Joabe encontrou Amasa e, em um ato de traição brutal, o assassinou. Este ato de violência demonstrou que, mesmo após a derrota de Absalão, as tensões e rivalidades dentro do reino de Davi permaneciam perigosamente altas. A rebelião de Seba foi rapidamente sufocada, com o rebelde sendo decapitado pelos habitantes de Abel-Bet-Maaca após um cerco liderado por Joabe. Mais uma vez, Davi havia preservado seu reino, mas a um custo terrível. Nos anos que se seguiram, Davi enfrentou novos desafios. Uma fome de 3 anos assolou a terra, interpretada como punição divina pelos pecados de Saul contra os gibeonitas. Davi buscou fazer as pazes com os gibeonitas, mas o preço exigido foi alto. 7 descendentes de Saul foram executados. Em meio a estes eventos turbulentos, Davi compôs muitos dos salmos que conhecemos hoje. Estes poemas e cânticos revelam a profundidade de sua fé e sua luta contínua para entender e aceitar os caminhos de Deus. Em momentos de triunfo e tragédia, Davi sempre se voltava para Deus em adoração e súplica. Perto do fim de sua vida, Davi enfrentou mais uma crise de sucessão. Adonias, seu filho mais velho sobrevivente, tentou usurpar o trono com o apoio de Joabe e do sacerdote Abiatar.
Davi, alertado por Natã e Batseba, agiu rapidamente para assegurar que Salomão, seu escolhido, fosse ungido rei. Em seu leito de morte, Davi deu suas últimas instruções a Salomão. Ele o encorajou a ser forte e a obedecer aos mandamentos de Deus, mas também deixou instruções para lidar com aqueles que o haviam traído, incluindo Joabe e Simei. A vida de Davi, desde sua juventude como pastor até seus últimos dias como rei, é uma tapeçaria complexa de triunfos e tragédias. Ele experimentou as maiores alturas do favor divino e as profundezas mais sombrias do pecado e suas consequências. Através de tudo isso, Davi permaneceu um homem segundo o coração de Deus, não por causa de sua perfeição, mas por causa de sua disposição de se arrepender e buscar a Deus continuamente. A história de Davi e seus filhos nos ensina lições poderosas sobre as complexidades do amor, do perdão e das consequências de nossas ações. Vemos como o pecado pode criar ondas de destruição que afetam não apenas o pecador, mas todos ao seu redor. Ao mesmo tempo, somos lembrados da misericórdia e da fidelidade de Deus, que continua a trabalhar seus propósitos mesmo através de nossas falhas e tragédias. Queridos irmãos, ao refletirmos sobre esta história épica, perguntemo-nos: como lidamos com as consequências de nossos próprios pecados? Somos capazes de estender perdão àqueles que nos feriram, mesmo quando o custo é alto? E, acima de tudo, conseguimos ver a mão de Deus trabalhando em nossas vidas, mesmo nos momentos mais sombrios? Lembrem-se, assim como Deus não abandonou Davi em meio às rebeliões, traições e perdas, Ele também não nos abandona em nossas lutas. Sua graça é suficiente e seu amor é mais forte que nossas falhas. Que possamos, como Davi, aprender a confiar em Deus mesmo quando não entendemos seus caminhos, sabendo que Ele está sempre trabalhando para nosso bem e para sua glória. A história de Davi nos lembra que Deus não chama os qualificados, mas qualifica os chamados. Ele usa pessoas imperfeitas para realizar seus propósitos perfeitos. Não importa quão longe tenhamos caído ou quão grandes sejam nossos erros, Deus está sempre pronto para nos restaurar quando nos voltamos para Ele com um coração verdadeiramente arrependido. Amados, se você está passando por um momento difícil, se sente que cometeu erros que não podem ser perdoados, lembre-se de Davi. Lembre-se de como Deus o usou, o perdoou e o restaurou. O mesmo Deus que fez isso por Davi quer fazer por você hoje. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, hoje é o dia da salvação. Não espere mais. Assim como Davi encontrou perdão e propósito em Deus, você também pode encontrar. Faça esta oração comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador e preciso do seu perdão. Creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Peço que entre em meu coração, perdoe meus pecados e seja o Senhor da minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados e me comprometo a seguir os seus caminhos. Obrigado por me salvar. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez esta oração, saiba que agora você é uma nova criatura em Cristo. Busque uma igreja perto de sua casa para congregar, crescer na fé e encontrar apoio em sua nova jornada com Deus. Queridos irmãos, que a história de Davi nos inspire a buscar a Deus de todo o coração, a confiar em sua misericórdia e a viver vidas que o glorifiquem. Que possamos, como Davi, ser pessoas segundo o coração de Deus, não por nossa perfeição, mas por nossa disposição de nos arrepender e seguir a Deus, não importa o custo. Se este vídeo tocou seu coração, por favor, deixe um like, compartilhe com seus amigos e familiares e não se esqueça de se inscrever no canal Sua Fé Diária para mais conteúdos que edificarão sua fé e o ajudarão a crescer em sua jornada espiritual. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Até o próximo vídeo.
Fiquem na paz do Senhor.